Olá, olá, boa tarde, mais uma vez aqui, junto com vocês para realizar a nossa live. Esta é a nossa última live do ano, né? Tivemos juntos aí o ano todo, falando um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e na última live falamos sobre a lei da igualdade e também falamos a respeito do Livro dos Espíritos, que é o livro qual Kardec psicografou, ou melhor, trouxe para nós, através dos Espíritos, perguntas e respostas que foram e que se tornaram a base fundamental para a compreensão da doutrina espírita. Claro que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Médios e dentro disso também o Livro dos Espíritos, que traz com amplitude a vivência no mundo espiritual e as nossas indagações daquilo que naturalmente nós temos algumas dúvidas com relação à questão da vida espiritual e tantos outros que nos traz também perguntas e, melhor de tudo, as respostas e a compreensão do nosso papel, de onde vimos, para onde vamos e o fundamental disso tudo, um sistema pedagógico, naturalmente, para compreensão dessa doutrina que é a doutrina espírita. Trabalhamos então sobre temas durante todo este ano. Falamos de amor, de caridade, de paz, falamos da diversidade entre os conceitos religiosos, é claro, respeitando todas as religiões e respeitando o pensamento individual de cada um, mas também buscando uma forma de orientar ou sugerir pelo menos a orientação da nossa vivência, o período curto qual temos aqui no plano terrestre. E hoje nós vamos falar de algumas, dando as respostas, a continuidade daquilo que a gente iniciou há 15 dias atrás. Então nós estamos mantendo uma live pelo menos de 15 em 15 dias para que a gente possa juntos nos interagirmos através dos ensinamentos dos nossos irmãos da espiritualidade. Então, diante de tudo, deste início, eu já quero convidar você para que a gente possa juntos fazer esta prece, uma oração para darmos início então a esta live. Pai querido, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas. Agradecemos ao Pai por este ano de 2025. Agradecemos pela oportunidade de podermos compartilhar as lives com os nossos irmãos e irmãs em todos os locais. Agradecemos ao Pai pela busca da compreensão desta doutrina que é a doutrina espírita, doutrina consoladora. Queremos, ó Pai, pedir em prol também de todas as famílias, daqueles que nos acompanham, daqueles que também, ó Pai, se encontram em dificuldades, que este novo ciclo, este novo ano seja aberto de paz, esperança, prosperidade, principalmente espiritual, a todas as pessoas que estão neste momento, nesses dias necessitando. Que este ano, ó Pai, seja um ano de paz em nosso planeta e que a gente consiga, ó Pai, superar as nossas diferenças com sabedoria, com busca de entendimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o nome, venha a nós, não seja feita a vossa vontade, assim na terra como cada dia nossas dívidas, nós perdemos aos nossos devedores.
do Evangelho segundo o Espiritismo, e também aqui especificamente tratando sobre a questão do Livro dos Espíritos. Vamos aqui dar sequência a perguntas e respostas aqui sobre o tema da Lei da Igualdade. Nós vamos sair aqui da pergunta 809 até a 824. Então vamos assim ter tentar conduzir da melhor forma possível, sintetizando, para que não tome muito tempo. Mas assim, apesar que hoje é um dia domingo, tranquilo, um sol aqui na cidade que estou, em Lusiânia, estado de Goiás, um sol bastante irradiante, né? Estamos aqui num calor danado desde esses últimos pelo menos 3 dias. Mas vamos então aqui à pergunta 809. O que fala? Aqui diz o seguinte: aos que mais tarde herdam uma riqueza inicialmente mal adquirida, alguma responsabilidade cabe a este fato? É a pergunta. A resposta é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo, se ignoram como é possível que aconteça, mas fica sabendo que por muitas vezes a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar alguma injustiça. Feliz dele, se assim o compreende. Se fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos serão a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último que provoca. E seguindo ainda dentro dessa pergunta, diz o seguinte: sem quebra de legalidade, quem quer que seja dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo, aquele que assim proceder será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? A resposta é: toda ação produz seus frutos. Doces são as boas ações, amargos sempre as de outras, sempre entendei o bem. Bem, de forma bastante sintetizada, diz que na resposta que aqueles que herdam heranças que venham proveniente de forma mal adquirida por antepassados, se assim a responsabilidade direta não é dele, mas que, sabendo, tomando conhecimento, usa aquilo que adquire de forma que venha beneficiar os outros, e se fizer em nome dele e dos outros, ambos serão beneficiados. Tanto aquele que recebeu, que tomou consciência, quanto aquele que, de alguma forma, adquiriu de forma equivocada. É claro que, diz bem claro que um não é responsável pelo ato do outro, mas se fizer de forma que cometa justiça e não injustiças, o último é raro aquele que não a quem o provoca. E mais na frente diz que as boas ações sempre serão, que as boas ações são frutos. Doces as ações boas e amargos as ações ruins. Então essa o que nos traz dentro dessa resposta é que existe no universo a lei de causa e efeito, e que a continuação das coisas que são coisas ruins automaticamente trarão coisas ruins. E aqueles que fizerem coisas boas trarão coisas boas. E na pergunta 811 diz que será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? A resposta dos espíritos são bem categóricas nesse fato. Que pergunta se já existiu igualdade, se todos já foram iguais em termos de riqueza.
Aqui diz não e nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Quer dizer, a partir do momento que tudo já nasce dentro da igualdade, não há para se adquirir as características, as faculdades de cada um na questão do desenvolvimento. Alguns chamam isso de meritocracia, outros dão outro nome. É claro que sonhamos sempre com um mundo em que as distribuições de renda, aliás, sejam igualitárias. Mas a dificuldade seria o desenvolvimento moral e intelectual de cada espírito com relação a isso. Já nascia dentro de um sistema que não teria uma luta para a sua progressão. E vem uma resposta que é interessante também para nós. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? É uma pergunta. A resposta diz o seguinte: são sistemáticos. Esses tais ou ambiciosos cheios de inveja não compreendem que a igualdade de conquistões seria a curto prazo e desfeito pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Bem, é muito simples aqui a compreensão, então, de que muitas vezes as pessoas querem a igualdade muito mais por inveja do que por amor a esta igualdade. Disse em outra parte, na live passada, que segundo os Espíritos não adiantaria distribuir as coisas iguais. Logo haveria desigualdade, visto que essa questão é muito mais ligada ao egoísmo humano. E esse egoísmo ele já está no homem. E isso faz com que as coisas, por mais que a gente sonhe com essa igualdade, haveria logo desigualdades. Em virtude do quê? Que nós temos que combater, segundo nossos irmãos da espiritualidade, combater o egoísmo, que é a chaga social. A grande ferida aí é o egoísmo, nada mais. No 812 vem uma pergunta que diz o seguinte, 812 do Livro dos Espíritos, gente. Por não ser possível a igualdade de riqueza, o mesmo se dará com o bem-estar? Olha, existe uma pergunta aqui em situações que aí nós vamos ter que se diz sobre riquezas e sobre bem-estar. O que seria essa diferença? Nem sempre a pessoa que é rica, ou às vezes em sua maioria, tem o bem-estar, né? Então vamos ver a resposta dos nossos irmãos. Não, mas o bem-estar é relativo a todos e poderiam dele gozar. Se se entendesse convenientemente, aliás, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não a execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficará por fazer. Em tudo existe equilíbrio. O homem é quem o perturba. Veja bem, gente. Como disse, há uma diferença entre bem-estar e riqueza. A riqueza, nós estamos falando de riqueza material, financeira. E o bem-estar, a pessoa pode ser feliz numa tapera. Depende do sentimento de vida qual ela tem, da concepção e compreensão de vida que ela tenha. É claro que vivemos em um mundo onde tem até uma frase de Falcão que dizia que dinheiro não é tudo na vida, mas é 100%. Mas não é, gente. A verdade, o bem-estar não quer dizer riqueza. Aliás, a riqueza do bem-estar, neste plano de expiação e provas, é bastante difícil para as pessoas, né?
Em outra pergunta diz o seguinte: será possível que todos se entendam? A resposta é: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Nós estamos falando aqui da lei da igualdade. Mas a partir do momento em que não há justiça, e dentro dessa justiça entra a justiça social, entra a questão de todos serem iguais, do respeito mútuo, independente de suas diferenças, é claro que na resposta anterior diz que o homem é quem perturba, quer dizer, o problema não está nas coisas divinas, o problema está no homem, no seu estado evolutivo, na sua compreensão com relação à vida humana. Na pergunta 813 diz: há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma possível responsabilidade caberá disso à sociedade? Olha como essa resposta é importante. Diz o seguinte: há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Não é culpa da sociedade, é culpa da pessoa que caiu na miséria? Diz aqui o seguinte: mas certamente já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhantes coisas. Demais não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? É uma pergunta. Demais não tem a sociedade que velar pela moral dos seus membros? Quase sempre é a má educação que lhe falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. A grande verdade aí é porque nós vivemos numa sociedade e dentro dessa sociedade nós aprendemos que devemos muito mais ter do que ser, e dentro desses critérios a sociedade faz com que pessoas, nós, a sociedade humana, fazemos com que pessoas se percam durante a sua trajetória nesse ciclo, nessa encarnação, no ciclo de vida terrena. Uma sociedade em que as pessoas ensinam que deve ser que é que se tenha, e que se tem, que se tem, que se tem, não que se distribua. Nós, como sociedade humana, pelo menos o meio que vivemos, aprendemos que devemos ter e não fraternizar. Não é uma sociedade fraterna. Colocamos para os nossos filhos, muitas vezes, que elas têm que possuir. Nos sentidos, intelectual, juiz, um promotor, quem quer profissão, mas que seja fraterno. Que tenha como princípio aquilo que Jesus nos ensinou. Que é amar ao próximo, que é acreditar em relação com outra, aquilo que queremos. E aí é onde entra a prática da lei da justiça, para que a gente não seja injusto para com o semelhante. Continuando o capítulo da lei da igualdade, que fala sobre as provas de riqueza e da miséria. O que os nossos irmãos da espiritualidade falam a respeito disso? Gente, eu quero de coração agradecer a todos vocês que estão sintonizados conosco. Curiosidade, de conhecimento sobre as letras, isso, as pessoas que são seus amigos, parentes, enfim, as pessoas que realmente têm interesse em fazer. Diz o seguinte: agora nós vamos falar sobre provas de riqueza e de miséria. De miséria. Por que Deus concedeu a uns riquezas e o poder e a outros a miséria? Será que foi Deus que concedeu isso? Será que foi ele é seletivo? Deus seria seletivo para com seus próprios filhos, para com sua própria criação? A resposta é muito clara. Diz o seguinte: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência.
Então vamos lá. Antes de reencarnarmos nesse planeta, a gente, como espírito, recebe orientações e preparações para poder reencarnar aqui. Nós já vamos reencarnar aqui sabendo quem vai ser nosso pai, sabendo quem vai ser nossa mãe, nossos irmãos, a condição social que nós vamos viver, o país, enfim, nós vamos estar nascendo aqui conscientes daquilo que queremos e daquilo que vamos viver. Isso, meus amigos, não sou eu que estou falando, são os espíritos que dizem aqui. Essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Quer dizer que eu sabia que eu ia ser filho do professor Epaminondas, da dona Zilda, que ia ter 16 irmãos, que ia morar em Lusiânia, que ia poder passar por todas as provações de vida que passei, que passo até hoje. Quer dizer, eu não fui enganado. Porque o grande equívoco de alguns é pensar que Deus pratica injustiça. Aquele que veio pobre, na miséria em uma vida, pode muito bem ter vindo com muito poder e dinheiro em outra vida. E tudo isso serve para a experiência e para a lei do progresso, que é a evolução espiritual. E quando então os espíritos dizem assim, que nós que escolhemos as nossas provas, nós estamos conscientes da forma que vamos viver. E diz o seguinte: entretanto, sucumbem com frequência. Tanto quem tem uma vida, digamos, materialmente frágil, ruim, financeiramente, como aqueles que nascem em berço de ouro. Sucumbir é não passar pela prova. Então, tanto é prova nascer de uma forma, ou prova nascer de outra situação, seria entre a pobreza e a luxúria. Na pergunta 815, seguindo, diz o seguinte: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou a da riqueza? O que vocês acham? O que vocês acham? É melhor nascer na miséria ou na riqueza? Os espíritos respondem com muita sinceridade. São, no tanto, uma quanto outra. A miséria provoca queixas contra a providência. A riqueza incita a todos aos excessos. E mais na frente, depois vamos fazer um resumão daqui, dessas duas perguntas e duas respostas, até para tomar menos tempo. Diz o seguinte: quero mandar um abraço ao meu irmão Jamilton aí, que está acompanhando a live. Grande abraço, Jamilton, que tudo esteja na paz com você e sua família. E todos vocês que estão acompanhando, a Graziela Guiar, a Gláucia, todos vocês, muito obrigado por estar acompanhando. Aqui diz o seguinte, na pergunta 816: estando rico o sujeito a maiores tentações, você também não dispõe, por outro lado, de mais meios para fazer o bem? Bem, aqui na pergunta 815 diz sobre a questão de que é mais terrível, nascer pobre ou rico. No 806 diz que ser rico é melhor, pode facilitar para fazer o bem. Olha a resposta. Mas é justamente o que não sempre faz, o que nem sempre faz. Tornamos-nos egoístas, orgulhosos e insaciáveis com a riqueza. Suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo é ter autoridade sobre os seus semelhantes. São provas tão grandes e tão escorregadias com a miséria, escorregadias como a miséria, porque quanto mais rico é e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios a que se dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre a resignação
e ao rico o emprego dos seus bens, aos seus bens e ao poder. Aquela frase antiga que a gente já ouviu várias vezes, que diz de quanto mais é dado, mais é cobrado. Então o sujeito, o espírito nasceu na luxúria. Você já viu que, não sei se dentro dessa concepção vocês têm a experiência, principalmente que eu tenho na minha vida e já tive, eu ganhava um valor, melhorou, eu passei a ganhar mais um pouco, comecei a gastar mais um pouco, eu já não era mais, tinha uma vida conforme eu tinha dentro daquele valor. Aumentou, aumenta as despesas, aumentou, vai aumentando a vontade de ter mais e mais e mais. Não que a pessoa não tenha que ter, mas a grande situação aí é que às vezes, por esta toda aumento de querer ter, esquecemos nós de que precisamos ajudar os outros. Aquelas pessoas que vivem como nós já passamos em muitas vezes na vida, por necessidades básicas. Eu venho de uma família pobre, passei muita necessidade de coisas simples, como um calçado, um alimento e alguma coisa assim na vida. E às vezes a gente, dentro desta chamado evolução de financeira de alguma forma, seja pouco ou muito, passamos então a não olhar para trás, esquecer a nossa origem e agir como se fôssemos até mais do que temos, mais do que ganhamos. O Evangelho, Jesus disse que aquele que fizer a um desse pequenino, a mim que tu fizeste. E o livro dos Espíritos nos alerta que a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que prendem a matéria. Você começa então nós começamos então a achar que podemos qualquer coisa, seja temos a oportunidade de fazer o bem ou a oportunidade aberta, o campo aberto para fazer o mal. E começamos então a sentir que somos superiores das outras pessoas. E esquecendo da coisa mais sublime que é a prática da caridade, da humildade e, como eu disse já na pergunta anterior, da fraternidade. Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está na resposta dos Espíritos. Condenamos então todos os ricos? Somos então contra os ricos? Achamos que os ricos estão errados por serem ricos? Não. Mas eles têm muito mais obrigação de que tem aqueles que têm riqueza e poder do que aquele que está na miséria. Porque aquele que está na miséria tem que ser resignado. E a resignação não é fácil ao ser humano. Nem para mim, nem para você ser resignado. Tem até um texto de um pensador que diz o seguinte, que na vida você tem que ser indignado ou resignado. E ele responde que não vai ser resignado jamais. Vai ser sempre indignado. Mas não indignado pela sua vida nesse contexto. Indignado de ver a miséria e muitas vezes apenas agir somente filosoficamente e não contribuir na vida das pessoas. Por isso que Kardec diz e o próprio Evangelho diz que fora da caridade não há salvação. E quando pensamos em caridade, não devemos pensar somente em bens materiais. Devemos pensar, é como o dízimo, pegar 10% do seu tempo e doar. Ir no asilo, ir na casa de alguém necessitado, fazer uma prece para um doente, ir na casa de alguém que está precisando de um consolo. Dedicar um pouco do seu tempo a alguém. E não gastar, é dedicação. Jesus disse: vigiai e orai para que não entrais em tentações. Quando ele disse isso, ele quis alertar-nos.
tanto da resignação quanto da ambição, ou desse sentimento de superioridade para com as outras pessoas. A pergunta 817, ela diz: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? A pergunta dos Espíritos, nós vamos estar falando agora da igualdade dos direitos entre homens e as mulheres. A pergunta que foi feita a eles foi: são iguais perante Deus o homem e a mulher? Têm os mesmos direitos? Os Espíritos nos respondem com clareza e diz não. Mas esse não quer dizer não. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ele responde com a pergunta. Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal, a faculdade de progredir? Queridos, queridas, amigos e amigas, irmãos que estão nos acompanhando, irmãs, nós ainda temos um sentimento que precisa ser vencido no plano terrestre. Aqui, principalmente no nosso país, e eu acredito que no planeta Terra. Existe um tipo de sentimento. Pediram para eu diminuir o som aqui. Já diminui. É muito simples. Nós nascemos numa sociedade extremamente machista, patriarcal. E nos pegamos muitas vezes achando que temos pleno direito e poder sobre as mulheres. Esse sentimento que aprendemos desde a infância. E que não é a realidade. Principalmente nós que somos. Eu me pego muitas vezes dentro desse sentimento que não é um sentimento correto, que não é uma posição correta, principalmente para nós que somos espíritas, cristãos, que somos cidadãos e cidadãs que buscamos o princípio da ética, da igualdade, da equidade. Deus deu ao homem e à mulher inteligência e a faculdade de progredir, para discernirmos, distinguirmos o que é bem, mal, o que é certo, o que é errado, dentro dos nossos conceitos éticos, porque a ética é a filosofia da moral, dentro dessa transformação na sociedade que vivemos, e precisamos fazer com que a sociedade progrida e compreenda sobre a lei da igualdade. Estamos falando aqui, falamos da lei da igualdade entre pobres e ricos, falamos da lei da igualdade entre todos os seres humanos, e estamos aqui individualmente falando da lei da igualdade entre homens e mulheres. Na pergunta 818, é bem claro quando diz: de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Provém da ignorância, do egoísmo, da falta de compreensão. Nós estamos vivendo aí, nos últimos dias aqui no Brasil, principalmente nesse último mês, feminicídios absurdos, crimes extremamente absurdos de homens com relação às mulheres, espancamento. É um que deu não sei quantos socos numa mulher dentro do elevador. É um que passou o carro em cima da mulher e 1 quilômetro com ela debaixo, ela veio a desencarnar. É outro que deu não sei quantas facadas na mulher. E é simplesmente um desequilíbrio dentro da nossa sociedade, porque não ensinamos os nossos filhos e não aprendemos com os nossos pais esse direito de igualdade entre homens e mulheres. E aqui na pergunta 818, que pergunta de onde provém essa inferioridade pseudo-falsa inferioridade entre homens e mulher em certos países,
diz o seguinte: os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ele assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Quer dizer, uma água aqui, quer dizer, meus irmãos, opa, caiu uma aguinha aqui, é muito calor. Está aberto aqui. Nossa, estou tomando banho aqui, gente. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. Me molhei aqui, mas tá bom. Com isso, a gente começa então com a resposta dos nossos irmãos da espiritualidade. Diz que é homens moralmente pouco adiantados, para não dizer homens ignorantes, estúpidos. E aqui, por se tratar de uma coisa um pouco religiosa, fala um pouquinho com mais carinho, fala de homens pouco adiantados. A força faz o direito. E na vida cotidiana não é só com relação às mulheres. A força faz o direito, como nós falamos agora no parágrafo, na parte anterior, o poder do dinheiro, uns humilham os outros, massacram os outros, poder bélico de alguns países que bombardeiam o outro, que tomam terras. E assim, isso tudo faz parte de uma única frase: egoísmo, o egoísmo humano. Na pergunta 819, diz o seguinte: com que fim mais fraca fisicamente, que o homem é a mulher? Qual a finalidade disso? Que Deus pensou nesse sentido? A resposta diz o seguinte: para determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, a mulher, os trabalhos leves, e ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Os espíritos não dizem que a vida é cheia de alegrias. Jesus, quando veio aqui, também não disse que a vida seria só alegria. Aliás, ele diz o seguinte, que no mundo tereis tribulações. E ele diz lá no texto também, no Evangelho, diz o seguinte, que aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E ele diz ainda no Evangelho, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. E ele diz lá na frente que o jugo dele é suave. E quando ele chama para poder pegar a cruz, essa cruz ele vai ajudar. Ele vai contribuir, ele vai carregar essa cruz para você muitas vezes, para nós, aliás, desculpa. Mas é preciso que nós tenhamos compreensão de que tanto homens quanto mulheres, e quando nós estamos falando de homens e mulheres, ambos têm o dever de se ajudarem mutuamente, suportar as provas de uma vida cheia de amargura. A verdadeira felicidade não está nesse plano. Nós podemos até ter momentos felizes, nós podemos até nos considerarmos felizes dentro das nossas limitações humanas. Mas é preciso que a gente compreenda o valor de cada ser. O papel da mulher e do homem na sociedade egoísta, muitas vezes preconceituosa e muitas vezes cheia de tristeza. Na pergunta 820, diz o seguinte: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? É uma pergunta interessante. Se essa fraqueza física
da mulher não seria já provocada para que o homem pudessem de alguma forma colocar como a mulher sendo sua dependente. Eu não sei qual a fraqueza da mulher, sabe? Às vezes eu fico pensando, se um homem suportasse uma criança 9 meses dentro dele, um bebê, assim, apesar dessa pergunta, eu não estou aqui questionando a pergunta, ela é super importante e vem com uma resposta interessante, mas a mulher, em vários aspectos, ou quase todos, é muito mais forte do que o homem. Já viu um homem doente? Ai, pegou uma gripinha, tá quase morrendo, a mulher tá ali, ó. Entendeu? Firme. E aqui diz o seguinte: Deus a uns deu a força para protegerem o fraco e não para escravizarem. Quer dizer, existe algumas situações que a energia fisicamente do homem é mais forte, sim. Mas é para que proteger aquela pessoa. É para proteger a mulher. O esposo é para proteger a sua esposa. O pai é para proteger a sua filha. O homem é para proteger a sua mulher. Eu digo muito para o meu neto, porque criança tem aqueles momentos de briguinha, e eu digo, olha, você tem que proteger a sua irmã. Mas ela também tem que protegê-lo, mutuamente. Mas o homem é mais forte, fisicamente falando, e com isso é esse aspecto de proteção desde o começo da humanidade, e nada mais agora com relação a esse momento do planeta caminhando para a regeneração, para que a gente possa colocar, dar praticidade verdadeiramente a isso, do valor, do respeito, dar a ele a pessoa, em todos os aspectos, gente. A pessoa, o ser humano mais fraco, mais frágil, se o outro nasceu com a força, que saiba utilizar essa força em prol dos outros. Vou voltar àquela frase: a quem mais é dado, mais se é cobrado. Então é isso. Porque hoje você pode ter vindo forte e amanhã você pode vir frágil, por sua escolha mesmo, no mundo espiritual. Então tudo aqui é um aprendizado. Os espíritos ainda respondem com mais compreensão ainda, para a compreensão nossa ainda maior. Diz o seguinte: Deus apropriou a organização de cada um, de cada ser, as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado a menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo a maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais, e com a fraqueza de serem confiadas aos seus cuidados. Quer dizer, a mulher ela tem muito mais, embora fisicamente tenha a inferioridade em termos de força, mas que tem a função muito mais específica, muito mais grandiosa do que a do homem, que é a maternidade, que é o cuidado para com o filho. As funções da mulher, olha bem a pergunta, a função da mulher é destinada pela natureza, não terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? A resposta dos espíritos é clara, sim, maior até. É ela quem dá as primeiras noções da vida. Na verdade, quando se um homem desrespeita uma mulher, ele esquece que é filho de uma mulher. Quando ele esquece que foi a sua mãe que deu a ele as suas primeiras noções da vida. Foi que cuidou, foi que amamentou, foi que deu a ele o acompanhamento dos primeiros passos e tudo mais. A mulher é mais sensível, tem mais sensibilidade humana, tem mais sensibilidade até espiritual. Porque nós aprendemos com o homem ser, muitas vezes, ser bruto, que não tem sentido. Na pergunta 822 diz o seguinte: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas?
Isso não tem nem o que, como diz o outro assim, não tinha nem que pensar sobre uma resposta dessa. Porque Deus deu primeiro o princípio da justiça a todos. O princípio da justiça a todos, para que a gente não faça aos outros o que a gente não quer que faça a gente. A resposta dos Espíritos é isso. O primeiro, o princípio da justiça. E não façais aos outros o que queríeis que vos fizesse. Ainda vem e diz o seguinte: assim sendo uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, quando se não há a consagração desse direito, a legislação ela é totalmente imperfeita aos olhos da lei de Deus. Por quê? Porque se não há privilégio, e não há, fica bem claro aqui, Deus não deu privilégio a nenhum. Veja bem, e nem vai dar. Não vamos nos garantir porque somos homens, ou não vamos nos garantir porque somos mulheres. Cada um tem o seu papel na vida terrena. Cada um tem o seu papel nesta vida, até porque a alma, ela não tem sexo. Pode vir homem nesta vida e em outra vir mulher, para passar para a evolução do espírito, passar pela sensibilidade da maternidade, pela sensibilidade da vivência do sexo feminino. Assim, da resposta, ainda a continuação da resposta, que diz o seguinte, para que a gente reflita: dos direitos, sim; das funções, não. Precisa que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar o direito de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio um ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com barbárie. O sexo, além disso, só existe nas organizações físicas. Veja bem o que eu disse, hein? Visto que os espíritos podem encarnar num ou outro. Sobre esses aspectos, nenhum direito há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar os mesmos direitos. Não há privilégio. Se é qualquer lei criada privilegiando um ao outro, está errado. Aí alguém pode dizer: ah, mas tem a Lei Maria da Penha que só privilegia a mulher. A Lei Maria da Penha, e aí buscando aqui a nossa realidade, contextualizando, ela foi criada justamente porque os homens, e mesmo continuam agressivos, porque os homens acham que são proprietários de suas mulheres. Porque tem pais que acham que são os proprietários de suas filhas. Porque tem esposos que acham que são proprietários das suas companheiras. E esse sentimento de propriedade é que destrói o sentimento de fraternidade, de ajuda mútua, de equilíbrio. É preciso que os homens, que fala que deve reunir as mulheres para não aceitar que os homens a agridem. Mas é preciso também reunir os homens, e principalmente na sua infância, na sua adolescência e na sua juventude, para que eles entendam que não devem agredir as mulheres. E trabalhar esse emocional, tem um livro de um autor, Samael Aum, que eu li, a pedagogia cristã, né, do ensinamento. Ele diz que deve trabalhar o emocional das crianças. E é justamente nesse aspecto que entra a questão dos filhos, dos nossos filhos ou dos alunos nas escolas, que não deve ser as escolas somente informativas, mas ser realmente também assumir esse papel educativo, e de que
é preciso que ensine a essas crianças a importância e o valor da igualdade, para que assim a gente vai melhorando o nosso meio, o meio que a gente vive, a nossa circunvizinhança, nossas comunidades, nossa cidade e assim país, estado, mundo, enfim, o planeta Terra, para que a gente esteja preparados para habitar o mundo de regeneração. E por último, gente, vamos tratar aqui para encerrar, esta é a última live do ano. Eu quero agradecer a Dilma, quero agradecer o Josué, quero agradecer a tanta gente. Nós estamos com mais de 1000 pessoas nesse momento. Quero agradecer todos vocês que estão participando desta live. Dizer o seguinte: e a igualdade perante o túmulo? Para encerrar. Aqui na pergunta 823, ela diz o seguinte: de onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar por meio dos seus monumentos fúnebres? Aqui é muito claro, diz o seguinte: de onde nasce aquele desejo de dar... Eu até repenso, quando eu estive vereador, eu acabei dando o nome da minha mãe para uma rua, achando que era bacana e tal, e também para um colégio. Fiz um projeto para uma creche, pensando que ela foi professora e tal, e que seria importante. E naquele período eu sonhei muito com ela, eu acho que ela estava brigando comigo para deixar isso de lado. Mas a resposta é muito clara. Diz o seguinte: de onde nasce o desejo do homem de perpetuar sua memória por meio de monumentos? Aqui diz o seguinte: é o último ato de orgulho. Olha só o que está nos dizendo os Espíritos. Aquele desejo que seu nome perpetue, né? Ele é um desejo muito mais de vaidade da vida física. É um desejo muito mais, é um ato muito mais de orgulho. E diz o seguinte: mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes de vida, às vezes aos parentes do defunto, que lhes querem honrar a memória do que ao próprio defunto. Quer dizer, às vezes o parente quer pôr o nome de algo em nome do pai, da mãe, do irmão, Aí se pergunta, aí se diz o seguinte: em resposta se pergunta, querem honrar muito mais a sua memória do que a memória do defunto. Aí há também aquela situação em que a pessoa, aqui diz o seguinte: o orgulho dos parentes, desejosos de glorificarem a si mesmo. Sim, nem sempre. Pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio. É para o mundo bem como para a ostentação da riqueza. Supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhes pode causar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supõe que o mármore salva do esquecimento aquela que na terra foi útil? Aí pergunta para mim e para nós: será que a lembrança do coração, a memória de todas as coisas que as pessoas que conviveram comigo, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, não é muito mais importante a lembrança, a prece, o respeito a isso do que monumentos? Será que não seria a forma de colocar esses monumentos, não seriam muito mais para satisfazer o meu ego, para satisfazer o meu orgulho, para satisfazer a minha vaidade, do que a lembrança memorial daquelas pessoas? Aí 824 ainda nos dá um alívio disso. Diz o seguinte: reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais?
Aí nós vamos dizer, graças a Deus, né? A resposta. Não. Quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. O túmulo é o ponto da reunião de todos os homens. Aí termina inelutavelmente todas as distinções humanas. Em vão tenta o rico perpetuar a sua memória, mandando erigir faltosos monumentos. O tempo o destruirá, como se lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos desperecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas. Mas a pompa dos funerais não limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja a hierarquia espiritual. Meus amigos, minhas amigas, a grande verdade é que vocês já tiveram essa sensação, todo mundo que morre fica bonzinho, né? Às vezes a pessoa é até bárbara na vida física aqui, pratica tantas coisas, e quando morre, alguém ainda faz uma camiseta e diz que cumpriu a sua missão. Eu, dentro da compreensão do que os Espíritos nos traz, precisamos vencer, e passamos o ano todo falando nisso, vencendo a nós mesmos. E quando digo isso, eu costumo, essa frase inclusive é muito minha, que minha boca está muito próxima aos meus ouvidos. Eu sou o primeiro que devo compreender essa mudança, essa reforma íntima, essa compreensão. É claro que ninguém se torna santo, apesar que a palavra santo quer dizer separado. E é preciso que isso leve várias e várias e várias reencarnações, às vezes milênios, para que a gente tenha a compreensão e o valor da espiritualidade. O valor dessa relação mais próxima com Deus. O valor dessa consonância entrando em todo nosso âmago, nosso ser, a compreensão dos ensinamentos do Mestre Jesus, que disse perdoai, que disse amai, que disse que nós devemos ser luz. É preciso que a gente tenha a compreensão daqueles ensinamentos de Francisco de Assis, que nos chama a atenção para que a gente possa levar a paz, o amor, a compreensão na dúvida. É preciso que a gente procure entender, nesse período contemporâneo, o que nos disse o grande amigo Chico Xavier. É preciso que a gente compreenda os nossos amigos verdadeiros que estão o tempo todo nos alertando, os mestres, os amigos, aqueles que praticam os ensinamentos espirituais sem ambição, sem querer se sobrepor às outras pessoas, com finalidade de um mundo melhor, verdadeiro. Eu quero, nesta última live deste ano, é claro, desejar a todos vocês que nos acompanhou durante todo o ano. Eu estou fazendo uma live de 15 a 15 dias, às vezes semanalmente. Eu quero desejar a vocês muita paz. Que 2026 seja paz, tenha saúde, tenha a fé necessária para praticar o amor, o perdão, a solidariedade humana, para que o mundo fique melhor. Nos transformarmos para poder transformar ao nosso redor. Que a luz que vem do alto bata na gente e possa proliferar nas pessoas. Quero desejar a você que está desempregado, que consiga um emprego, um serviço. A você que está passando por dificuldade, que Deus haja
que passe a dificuldade, que vença as dificuldades da vida. Quero chamar você nesse exato momento para que a gente possa fazer a fluidificação das águas. Se você estiver na sua casa, pode pegar aí o seu copo com água, a sua jarrinha. Quem fluidifica as águas são os irmãos da espiritualidade que vêm. Nós somos apenas instrumentos aqui da oração. Quero desejar o seu casamento, seu namoro, o seu noivado, a sua relação para com seus filhos, para com seus amigos, para com seus colegas de trabalho. Que seja uma relação esse ano, uma relação harmônica, de conquistas, de evolução no trabalho. Que 2026 seja um ano florido principalmente de paz na terra. E quero nesse momento chamar você para nós fazermos aqui esta oração. Fluidificarmos a água aqui, mas da sua casa, da casa dos seus amigos, dos seus parentes, da sua família. Para onde estiver doença, que venha a cura. Que Eurípides Bassanufo, aliás, possa visitar o seu lar com sua caravana espiritual, levando a cura. Oremos, meus irmãos. Pai querido, mais uma vez eu quero, nesse dia, agradecer a oportunidade de estar compartilhando com irmãos e irmãs, embora não os conheça, a grande maioria pessoalmente, um pouquinho do Evangelho de Jesus, um pouquinho da mensagem do Cristo verdadeiro. Agradecer pela oportunidade da vida, o dom da vida. Agradecer por esse dia maravilhoso, por essa tarde ensolarada. Agradecer por termos o alimento, mas agradecer ao Pai de poder nos alimentar espiritualmente. Continue conosco, ó Pai, nos dando a oportunidade de poder ter uma vida melhor. E queremos, ó Pai, nesse instante, levar também a rua que moramos, a comunidade que vivemos, a cidade, ao estado, ao país, ao nosso plano terrestre, ó Pai. A compreensão, a paz, a solidariedade e a fraternidade àqueles que têm o poder nas mãos. Que eles compreendam que a paz é o verdadeiro sentido da vida. Queremos pedir ao Pai, embora resignados, pedir em prol daqueles que estão presos, daqueles que estão sofrendo, ó Pai, a doença. Queremos pedir ao Pai por todos aqueles que neste momento necessitam de um bálsamo espiritual. E por fim, ó Pai, pedir essas águas e pedir aos irmãos da espiritualidade que tragam o remédio necessário para a cura dos males do corpo e do espírito. Continue conosco, ó Jesus, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Gente, muito obrigado. Tenham todos no próximo um ano de 2026 de paz, amor, fraternidade, enfim, um ano melhor do que aqueles que tivemos. Fiquem com Deus. Muito obrigado.